Olá pessoal, a mídia está abordando o fato de que os candidatos não estão convencendo os eleitores e que está o maior problema aí. E quem que eu vou votar, meu Deus do céu? Todos esses candidatos são iguais porque o mar de lama, né, pegou todo mundo. É um absurdo o que acontece aqui no Brasil. Isso agora tem malas de dinheiro, malas de dólar, malas do pastor, ou seja, uma roubalheira espetacular. E como é que nós vamos acreditar que vamos ter mudanças se essas campanhas são bancadas pelas mesmas empresas que estão envoltas nesses escândalos e que obviamente querem o retorno do capital investido? E para piorar, a situação do legislativo é muito clara. Hoje em dia, 280 membros desse legislativo são pessoas, são ligadas a famílias que historicamente estão ocupando esses cargos. Ou seja, é aquela história do Maranhão, aquela história da Bahia, né, dos estados do Nordeste, onde aquela região é como se fosse uma capitania hereditária. E para que nós tenhamos mudanças nessas coisas, nós temos que ter algum trunfo. Não, esses candidatos, todos eles prometem mudanças, porque a pesquisa diz que o eleitor quer mudança. Então está todo mundo prometendo mudanças, mas aquelas mudanças demagógicas. É muito interessante que o Eduardo Campos, por exemplo, ele anunciou, já que o passe livre fez a boa revolução aí, que ele pretende, né, instituir o passe livre no desgoverno que ele vai fazer. E aí perguntaram para ele de onde viria esse dinheiro, ele não falou, mas depois ele revelou que ele tinha um plano, que isso viria, né, da esfera federal, municipal e estadual. Mas vem cá, como? Se está todo mundo quebrado, se o problema da economia hoje é uma coisa tão séria, porque, olha só, as contas públicas explodiram. Por quê? Bom, porque a economia não decola, o PIB de 2,5 já está em 0,6. Olha que vergonha, pessoal. E aí as contas públicas, nós temos aí, porque nós somos o último peru com farofa do mundo. Aqui é o único lugar onde, né, você compra uma letra do Tesouro, você tem 11% ao ano. Olha que legal. Isso não existe em lugar nenhum. Assim como também, né, você tem um salário que é 1/4 do trabalhador americano, mas um automóvel aqui custa o dobro da América do Norte. Ninguém consegue explicar isso. Assim como também é difícil de você entender porque que a TIM, que é uma empresa italiana, ela cobra aqui 5 vezes mais no minuto do celular do que é cobrado na Itália. Então, isso aqui é um achado. E como é que nós vamos mudar isso? Ninguém quer que mude, do jeito que está bom. O mundo está satisfeito com a gente, né? As multinacionais também, e principalmente esse pessoal do legislativo, que são famílias que dominam isso, que se aliarem com essas igrejas evangélicas, não vai ter governador, não vai ter presidente da república que vai conseguir fazer alguma coisa. Então é interessante porque é muito claro. Quem é que não consegue entender que não basta você botar uma pessoa lá que queira fazer alguma coisa? Você tem que botar uma pessoa lá, mas tem que dar instrumento para que essa pessoa consiga fazer alguma coisa. E aqui no Brasil, os economistas desconhecem a palavra planejamento, a não ser para roubar. Para roubar, os planejamentos são espetaculares, o dinheiro desaparece, as coisas, os escândalos são bilionários. E aí, pessoal, nós vamos ficar fazendo esse papel de trouxa até quando? Porque é outro negócio, você olha para fora do Brasil, buracos horrorosos, não tinham nada, hoje em dia são potências. E a gente? Bom, a gente, né, nós somos a 7ª economia do mundo, porque tem alguma coisa que funciona aqui, que é o agro, é o pecuário e a extração mineral. Mas isso não dá emprego. Pra você ter uma ideia, só uma máquina que custa cerca de 1 milhão tira o emprego de 400 a 500 pessoas. Olha que legal. E essas pessoas vão trabalhar onde? Porque a indústria está andando para trás. A indústria automobilística tomou um tombo esse ano. E como é que vai ser em 2015? Porque todo mundo em 2015
tem que apresentar um cenário, ninguém quer apresentar. Quando tomar conta, saber o que está acontecendo, aí que eu vou apresentar. Não, isso não funciona. Nós sabemos que se você não tiver um planejamento aonde você consiga unir a sociedade para fazer as tais mudanças que são necessárias, eu quero acrescentar o seguinte, veja bem, o México fez as mesmas mudanças que nós queremos fazer. A situação lá mudou? Não mudou. Por que não mudou? Porque a economia mundial não decolou. Bom, se a economia não decolar, nós vamos fazer o quê? Agora, se a gente tem um planejamento esse que tem uma âncora, se essa âncora for a nossa vocação natural, é lógico que vai seguir o mesmo caminho do agro, do pastoreio e da extração mineral. Inclusive, pode até melhorar esse serviço. Lembre-se daquela história que eu conto, que a Alemanha importa $1 bilhão em café e transforma esse grão de café lá em diversos produtos e fatura quase 52 bilhões de dólares. Então, a gente pode começar a fazer essa carne que a gente exporta, esses produtos que a gente exporta, a gente pode começar a ter um documento de origem certificada, porque isso enobrece, isso já é um produto que é manufaturado, pode até virar um produto industrializado, da melhor qualidade, e aí sim você gerar emprego no Brasil e ganhar dinheiro no Brasil, porque hoje em dia a gente gera emprego lá fora. É impressionante essa coisa. Então aqui a nossa economia, além de não estar funcionando, esses candidatos não têm uma perspectiva de fazerem ela funcionar. Até porque esses economistas, do jeito que está, é que está bom, porque esse dinheiro circula. Aqui nós temos uma das maiores concentrações de renda do mundo. Quando acabar esse negócio aí do agropecuário e tal, como é que vai ser? Nós vamos ficar numa miséria de dar desgosto. Então, isso que eu estou falando, todo mundo já entendeu. Candidato, os candidatos ficam um acusando o outro. Mas como é que você faz o aeroporto aqui? Não, mas você fez o aeroporto também, mas foi em Cuba. Não, pelo menos eu fiz no Brasil. Isso é uma brincadeira, pessoal. Isso aí não funciona. Isso aí só vai ser resolvido se nós nos unirmos. Se nós entrarmos com... Porque foi isso que aconteceu em outros lugares do mundo que tinham problemas iguais ou piores do que os nossos. Eu sempre repito isso porque a verdade é essa. Eles fizeram lá um projeto onde não era uma pessoa que ia ganhar, era um negócio onde todo mundo ia ganhar. Então a gente tem que fazer um projeto nacional que seja transparente, que você coloque em cima da mesa, que as pessoas estudem, analisem, concordem, e venham a participar ativamente, remando todo mundo para um lado, dentro do tal do pacto social. Por quê? Porque assim você consegue uma transformação já no curtíssimo prazo. E a mola mestra para isso é o turismo. Por quê? Porque essas atitudes que nós vamos ter que tomar, né, em 2015, porque veja bem, até essa reserva que a gente tem aí de 380 bilhões, ela já está meio comprometida, porque a gente estava aí com 22% comprometido com o dinheiro que a gente tem que pagar para fora, e hoje em dia, com essa brincadeira do Banco Central de tentar manter o dólar num patamar, nós já estamos com 58% dessa verba comprometida. Então, inflação, a economia que sentou, para a economia levantar, você tem que ter um planejamento, as pessoas têm que acreditar, sem isso nada vai continuar, porque você vai entrar com a austeridade, vai aumentar o desemprego, a arrecadação vai diminuir, mas quando a arrecadação diminui, essas bolsas todas aumentam. Então são contas que não fecham. Então, a partir da hora que a gente sabe que isso aí está implícito, está na cara de todo mundo, são fatos. Então, fatos a gente não pode negar. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para exatamente desenvolver a economia. Chega de voos de galinha. Se a gente desenvolver uma indústria como a do turismo, que, por exemplo, se você fizer um aeroporto numa região erma, onde você tem um potencial turismo fantástico, você vai fazer aquele aeroporto, mas ao mesmo tempo, com o turismo que vai entrar ali, você vai pagar as contas todas. E é muito interessante, porque tem lugares onde o cara fala, mas aqui não dá para fazer turismo. Vamos usar, por exemplo, Ribeirão Preto.
é uma região sucroalcooleira. Até tem um turismo lá, mas o potencial deles, de 2008 para 2009, eles produziram 9,5 bilhões de dólares com cana-de-açúcar. E 2013, 2014, 4,2. Lá você, no Brasil todo, nessa indústria, você teve um desemprego da ordem de 400 mil empregos. Olha só que interessante. Agora, se você pensar que hoje você tem uma aviação que tem um compromisso, que a partir de 2020, como essa indústria é responsável por 2% da poluição mundial, eles querem que você elimine 80% dessa poluição. Aliás, 50% dessa poluição de 2020 a 2040. Já se chegou à conclusão que a melhor coisa para você fazer isso é através desse biocombustível, que pode ser essa cana que deixou de ser produzida aí em Ribeirão Preto. Por quê? Porque lá em Recife, a Gol já está fazendo um voo Recife-Fernando de Noronha com combustível, com ecocombustível. E o que acontece? Ora, a poluição pode diminuir até 80%. Então olha o filão, porque quando você produz um combustível desse, o mundo inteiro quer comprar, porque isso é norma da IATA. As empresas internacionais vão ter que seguir isso. Então veja bem, aonde você olhar, você consegue associar aquilo que se produz naquela região a um setor qualquer que o turismo pode desenvolver. Vamos analisar, por exemplo, Nova York. Nova York, a gente ficou sabendo essa semana que ela recusou de fazer os Jogos Olímpicos de 2024, porque como Nova York atualmente é uma cidade partida, eles não querem investir só numa região, eles querem investir em toda Nova York. E eu já tinha falado para vocês, em 2015 eles tinham a previsão de estarem recebendo 50 milhões de visitantes. Bom, em 2011 já estava com 50 milhões e 900 mil. Mas em 2013 a gente ficou sabendo que eles receberam 54 milhões. Vamos fazer um cálculo básico aqui. Ora, se Nova York recebe 54 milhões, a permanência média lá é alongada. Vamos botar 10 dias, 300 dólares. O brasileiro gasta 4.900 dólares em média nos Estados Unidos. 2 milhões e pouco foram para lá. Vamos botar 3 mil dólares em 10 dias. Se você multiplicar por 54 milhões, você vai ter 162 bilhões, você vai ter aí quase 370 bilhões de reais. Bom, e a indústria automobilística? São 6 milhões de carros, vamos botar aí o preço mais de 60 mil média, né? Mas vamos botar para facilitar as contas, 60 mil em média. Bom, aí você vai ter 360 bilhões. Então como é que você pode acreditar que uma cidade como Nova York, que não tem a menor vocação turística, tudo lá foi produzido pela mão do homem, pode faturar toda essa quantidade de dinheiro que é maior do que a indústria automobilística do Brasil hoje, e a gente não dá a menor atenção para o turismo. A gente não dá a menor atenção para a pátria, para a nação. Hoje em dia a gente mora numa república bananeira, de última categoria, onde funciona o tal do neoliberalismo, que é uma vergonha um negócio dele, só nas regiões mais atrasadas do mundo. Nós temos uns políticos péssimos, não temos nada que funcione, o legislativo não legisla, o executivo não executa, e o judiciário é uma tartaruga manca. Então não há justiça, a impunidade está aí, a corrupção domina, e a gente vai ficar olhando esse negócio quando nós podemos nos unir num planejamento, usando como âncora o turismo, planejamento esse com metas, que nós possamos acompanhar. Não é uma coisa onde eu e você vamos ganhar, não é uma coisa onde todo mundo vai ganhar. Bom, e a partir daí, a coisa sendo transparente, é impressionante o que vai acontecer. Porque se só uma cidade fatura mais do que a indústria automobilística, imagina o Brasil, que tem o maior potencial do mundo, que nós temos, para tudo quanto é lugar, nós temos turismo, e que esse turismo, por exemplo, esse negócio do álcool, você vai poder utilizar para tudo quanto é lado. Então, é impressionante a mudança que nós vamos conseguir, a empregabilidade que exige a gente passar dessa vida que nós temos hoje em dia, né? Nós vivemos numa guerra civil, uma coisa horrorosa, morre muito mais gente aqui do que num conflito onde se bombardeia impiedosamente uma cidade, como aconteceu lá em Gaza. Aqui morre 7 vezes mais gente. Como é que pode um negócio desse? Aqui você tem, né,
ausência total de qualidade de vida. Para você é a 7ª economia do mundo. Você tem um abismo social fabuloso. Você não tem emprego. Você não tem como gerar emprego para essas pessoas que recebem Bolsa Família. O salário mínimo é indecente. E como é que você vai fazer uma mudança nesse cenário para você passar a morar direitinho aqui se a gente não se une, se a gente não faz nada? Agora, se não tivesse, uma pessoa como eu mostrando que a gente tem um caminho, que a gente pode fazer acontecer, tudo bem, mas a gente tem uma pessoa mostrando. O Acorda Rio está aí para preencher essa lacuna. É uma coisa que a gente pode fazer, com o detalhe de que aonde o turismo for utilizado como instrumento de transformação, é incrível a velocidade que a coisa acontece. É impressionante isso. Agora, por que a gente aqui não se une? Olha, pessoal, a grande maioria da população está cansada dessa demagogia. O que eu estou falando a gente pode comprovar automaticamente, mostrar que efetivamente aquilo vai acontecer. Bom, então todo mundo virá com a gente. Cadê os formadores de opinião? Cadê esses empresários que hoje em dia estão sendo roubados por esses políticos, estão sendo espoliados pelas prefeituras, pelos desgovernos, por esse imposto de renda fabuloso que não retorna para a gente? Por que a gente não se une numa coisa aonde já deu certo no mundo inteiro? Esse é que é o problema. Agora, ficar reclamando é fácil. Agora, se nós nos unirmos, é impressionante como essa mudança acontecerá e com o detalhe de ser no curtíssimo prazo. Então, pessoal, vamos arrumar um jeito de se unir, vamos divulgar esse vídeo, vamos fazer alguma coisa. Não podemos ficar de braços cruzados reclamando. Os políticos, o Brasil, não. O Brasil somos nós. Nós é que vamos fazer a nossa nação. Isso aqui é uma democracia. Democracia é um governo da maioria. A maioria somos nós que queremos mudança. Então, essas mudanças, elas podem não só nos dar um futuro fantástico para 5, 10, 15, 20, 100 anos, como vocês sabem que a indústria do turismo se eterniza. Então, é impressionante o que nós podemos fazer se nós nos unirmos. Então, pessoal, acordem, vamos nos unir, porque é o nosso futuro que está em jogo.